Salve, salve pessoal, Força na Mente, aula número 5, competência número 3 da redação do Enem. O que será analisado nessa competência? A capacidade do candidato selecionar, organizar, posicionar os argumentos em defesa da sua tese. Vai ser verificado se o candidato planejou o seu texto, como ele seleciona, como ele organiza, como ele relaciona os argumentos para defender a sua tese, a sua opinião, ok? Pessoal, vou citar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que você vai pedir um aumento para o seu chefe. Você não chega lá e fala assim, chefe, quero um aumento. Aumenta meu salário aí. Não, você vai planejar o seu discurso, a sua opinião, a sua tese, vamos dizer aqui nesse caso, é que você merece um aumento, a sua tese. Você vai defender ela diante do seu chefe. Então você vai falar assim, ó, você vai organizar os argumentos, posicioná-los, tudo com o intuito de convencer o seu chefe. Então você vai falar que é assíduo, você vai falar que teve boas ideias, você vai falar que você participa, você está em todas as reuniões, que você se esforça bastante, que o seu setor, o seu rendimento tem aumentado bastante nos últimos meses e por isso cabe um aumento para você. Você está num posicionamento da empresa que merece um aumento, então você faz o pedido para o seu chefe. Mas você organizou os fatos, os argumentos, tudo com o objetivo de convencer o seu chefe que você merece um aumento. Então você mobilizou os argumentos, você selecionou, você relacionou a argumentação para defender a sua tese, que é, eu mereço um aumento. Mais ou menos isso, é um exemplo bem simples, mas é assim, os corretores vão verificar se você planejou o seu texto, se não foi jogado os argumentos lá de qualquer forma, se eles têm um direcionamento, se o seu texto tem um direcionamento, ok? Isso que vai ser verificado. Outra coisa também, pessoal, vai ser verificado se o seu texto tem um direcionamento, se ele tem uma direção, ok? Tudo direcionando para convencer o leitor da sua tese, da sua opinião, ok? E mais uma vez, pessoal, a abordagem completa do tema na competência 3 é requisito basilar, requisito básico para você ter boas notas nessa competência. Imagine que eu estou planejando o meu texto. Se eu planejar um texto que não aborda o tema, não vai dar certo, né, pessoal? Tá tudo errado. Então, assim, mais uma vez reforçando aí de maneira repetitiva a importância de abordar o tema de maneira completa, porque transpassa as competências, ok? Achei por bem lembrar novamente vocês aí, certo? Então, assim, a capacidade de selecionar, organizar, interpretar, direcionar o seu texto, um planejamento prévio do seu texto, tudo com o intuito de convencer o leitor. Ok? Vamos para a nossa aula? Força na Mente, pessoal, nossa aula número 5. Hoje nós iremos estudar a competência número 3 da grade de correção da redação do Enem. Mais uma competência muito importante, todas são importantes, que vale 200 pontos, ok? Então, vamos lá. Pessoal, muita animação. Se estiver com sono, joga uma água no rosto, dá aquela respirada, faz aquela alongada, mas esteja bem disposto para essa aula para que você possa assimilar o máximo de conteúdo e compreender a fundo essa competência, ok? Vamos lá. Competência número 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Pessoal, é como você seleciona, como você organiza os argumentos, tudo com direcionamento para defender o seu ponto de vista, a sua opinião, ok? Essa é a natureza, essa é a essência da competência 3. Lógico, aqui está uma descrição técnica, a gente vai conversar com vocês e tentar, de maneira didática, explicar, esmiuçá-la, ok? Vamos lá. O que os corretores irão analisar? O seu texto vai cair lá na mão de 2 corretores, como a gente já viu no início, nas informações básicas. Então, seu texto vai cair na mão do corretor. Ele vai analisar a competência 3. O que ele vai analisar? O planejamento, se você teve uma organização prévia do texto, se você parou para pensar, organizou o seu texto, ok? Se fica nítido que você organizou os argumentos, o seu texto, pensou na introdução, pensou na disposição dos argumentos, na conclusão, na proposta de intervenção, tudo com planejamento final para convencer o leitor.
ok? Depois ele vai verificar se a sua argumentação é sólida e concisa, não tem contradições, dúvidas, etc. Depois ele vai ver se o seu texto tem direcionamento, fica explícito em seu texto onde você quer chegar. Não é aquele texto sem objetivo. Tem que ter um objetivo, tem que ficar claro o que você pensou no objetivo, tem uma trajetória. O seu texto tem uma trajetória onde você quer chegar, quer convencer o leitor de que o seu ponto de vista, a sua proposta de intervenção é a melhor possível. Ok? E 4, unidade textual, a dosagem textual dos argumentos, repertório e ponto de vista. Como que você dosa ele na argumentação, na introdução, na conclusão. Então, a dosagem textual dos argumentos, como você distribui ela no seu texto. A dosagem textual dos argumentos, repertórios e o seu ponto de vista. Como você organiza esses fatores no seu texto. Certo? Então, em suma, os corretores irão analisar se seu texto tem uma organização prévia, um planejamento. Não foi escrito ao acaso. Não foi escrito ao acaso. Ok? Vamos lá, dicas importantes, pessoal, anota aí. Assista o vídeo quantas vezes você precisar. Procure entender em sua totalidade o tema sugerido. É importante. Porque se você vai organizar repertório, argumentação, com um direcionamento para convencer o leitor, é imprescindível que você compreenda a fundo o tema sugerido. Faça um brainstorm, que é a tempestade de ideias, né? No rascunho ali se coloca tudo que vem à mente sobre aquele assunto. Lógico, depois você vai selecionar por ordem de importância e organizar no seu texto. Mas esse exercício de brainstorms é bacana, pessoal. Vamos supor, se eu falo sobre degradação da floresta amazônica. Eu coloco lá no meu rascunho tudo que me vem à cabeça, tudo que eu lembro, tudo que os textos motivadores me fizeram lembrar, eu coloco ali. Depois eu filtro, seleciono e organizo para colocar na folha principal. Ok? Tudo que lhe vier à cabeça, brainstorm. Tempestade de ideias, tá bom? Faça a seleção dos melhores argumentos, repertório, que se encaixam na sua proposta textual. É o que eu falei agora há pouco, né? Você vai estar lá, colocou tudo que você lembra sobre o assunto, e agora você vai selecionar por ordem de importância, por força, né? E posicioná-los no seu texto, ok? Outro detalhe, posicione-se. Tá? Você tem que se posicionar no seu texto, você tem que defender a sua tese. Porém, evite posicionamentos complexos e contraditórios. Não complica, pessoal. É assim, tem que ser objetivo, ok? Você vai se posicionar, você vai ter uma tese, um ponto de vista, uma opinião, você vai se posicionar. Olha, essa situação ocorre por isso, por aquilo. As consequências são essa. Podemos resolver dessa forma, ok? Então você vai, se posiciona de maneira simples e objetiva. Evite complicar muito, às vezes você coloca muitas citações, coloca muito repertório e você não consegue desenvolver, acaba se enrolando tudo. Você tem que se posicionar, mas de maneira clara e objetiva. Procure estabelecer uma relação entre o repertório, causa, consequência, oposição, dentre outros. Tem que ter uma relação entre o repertório, causa, consequência, oposição, e tem que estar, vamos dizer assim, bem ligado ao tema, à sua tese, à sua opinião, direcionando para uma proposta de intervenção. O repertório tem que estar relacionado com causa, com consequência, com os efeitos, e sempre direcionando para uma proposta de intervenção, ok? Raio-X. Mais ou menos assim, pessoal, um raio-X, eu recomendo que tenha 2 argumentos, ok? Trabalhando em prol da defesa da sua tese. E tem que ter uma relação entre eles. Não pode ser jogado de qualquer maneira. A gente vai ver na próxima competência justamente isso, a conexão entre as ideias, mas vai ser na próxima aula. Mas aqui, nesse momento, é importante que você entenda que eu recomendo, no mínimo, 2 argumentos e que tenha relação entre eles, que eles sejam bem unidos em prol da defesa da sua tese. E a proposta de intervenção com ação, agente, modo e detalhamento. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, ok?
Pessoal, como vai ser construída a minha nota? Veja bem, os textos tangentes ao tema, sem direcionamento, abordam de forma parcial o tema, bem só arranha o tema, e não tem direcionamento nenhum, não tem objetivo, não fica claro onde o autor quer chegar, vai ter nota 0, pessoal, nessa competência. Muito ruim. Deu ruim, né? Como dizem aí na linguagem popular. Então, assim, a pessoa, ela aborda de maneira parcial o tema e não tem direcionamento o texto. Mas aqui não vai acontecer com ninguém que está fazendo esse curso. Todo mundo está se esforçando, está batalhando e tem só campeão aí do outro lado. Ok? Vamos lá. 40 pontos. Abordagem completa do tema. Veja bem. Olha só, o tema como é importante, pessoal. Ele ultrapassa as competências, transpassa as competências. Então, aqui, abordagem completa do tema com direcionamento. Ok? Tem uma direção, tem um objetivo o seu texto. Ou textos que abordam completamente o tema, porém sem direcionamento. Tenho duas situações. Eu abordo o tema de maneira incompleta, e vou ter 40 pontos só. Ou o meu texto até aborda o tema de maneira completa, porém não tem direção nenhuma, não indica onde eu quero chegar, o que eu pretendo com aqueles argumentos. Nessas duas situações, eu vou ter 40 pontos de nota. 80 pontos, está começando a melhorar. Texto sem desenvolvimento, desenvolvimento parcial dos argumentos. Texto que apresenta contradição grave. Tem que tomar cuidado, pessoal. Às vezes você defende uma tese, uma opinião, lá no meio do texto, você fala totalmente ao contrário, você se contradiz. Nesses casos, a nota será máximo 80. Texto sem desenvolvimento, desenvolvimento parcial, texto que apresenta contradição grave, a nota tende a ser 80 pontos. 120. Algumas falhas e desenvolvimento parcial dos argumentos. Veja bem, é importante desenvolver os argumentos também, não é somente jogá-los lá. Algumas falhas e desenvolvimento parcial dos argumentos. Nota 120. Opa, já melhorou. Poucas falhas e desenvolvimento de quase todas as informações. E tem poucas falhas na argumentação dele, na disposição dos argumentos. E ele, o candidato, ele faz o desenvolvimento de quase todas as informações. Então, ele terá uma nota boa, uma nota muito boa, 160. Agora, nota máxima, projeto estratégico e desenvolvimento de todas as informações. Fica visível que o candidato planejou o seu texto, organizou os argumentos e desenvolveu todas as informações. Que maravilha. Nota 200 na competência número 3, ok? Espero que todos alcancem essa nota. É só se esforçar, é só batalhar que você vai conseguir. Pessoal, fique animado, força na mente, continue estudando. E eu trouxe hoje uma citação de Cora Coralina, esse show de ser humano que habitou entre nós, escritora maravilhosa. Vamos lá? Quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Decida ser aprovado, decida fazer uma redação com nota máxima, decida adentrar a universidade de cabeça erguida, decida ser um vencedor, ok? Decida ser um vencedor, decida vencer em todas as áreas da sua vida. O importante é decidir e decida para o seu bem que você é um sucesso, ok? Então tá, pessoal. Obrigado, até a próxima aula. Pessoal, dica de estudo, certo? Eu já até falei na aula aí nos slides aí, a respeito do brainstorms. Brainstorms, traduzindo para o português, é uma tempestade de ideias. Funciona bem, pessoal, nessa fase aqui, nessa parte, nessa competência da redação do Enem. Por quê? Porque eu trago tudo que me vem à mente e coloco no papel, no meu rascunho. Depois eu vou selecionando, organizando, relacionando aquelas ideias que eu lembrei sobre o tema e vou ordenando elas, vou direcionando elas para convencer o meu leitor. Ok? Vou selecionando, relacionando, organizando o meu texto com aquele brainstorm, aquelas ideias que eu anotei no papel ali. Tempestade de ideias. Ok? E mais uma vez,
tema, aborde completamente o tema, tá bom? Força na mente, até a próxima aula.